continuidade ao estudo do livro de Mateus. Já pega a sua Bíblia, seu material de estudos, me segue aqui, curte esse estudo, compartilha ele com mais uma pessoa e vem comigo estudar a palavra de Deus. Hoje, no capítulo 8, nós vamos caminhar com Jesus. Ele vai encontrar pessoas doentes, pessoas com a sua fé oscilante, vai encontrar vários tipos de pessoas e nós vamos ver como Jesus agiu com cada uma dessas pessoas. Você está pronto? Prepara o seu coração para esse estudo e vem comigo. Mateus capítulo 8, nós vamos ler primeiro os versos 1 até o verso 4, que fala sobre a cura de um leproso. Vamos lá? Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma multidão, uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aqui o primeiro encontro de Jesus foi com um homem leproso. Quando Jesus desceu do monte do seu sermão, a multidão seguia Jesus. E todos estavam impressionados com o discurso, com as palavras de Jesus, porque ele falava com uma autoridade diferente dos fariseus. E a lepra naquela época fazia com que as pessoas tivessem que ficar isoladas do restante das pessoas. Elas tinham medo de serem contaminadas, de se tornarem impuras como aquelas pessoas. E nós vemos Jesus tocou o leproso, Jesus curou o leproso, e nós vemos que ele foi contra tudo aquilo que as pessoas faziam, porque Jesus tem disposição para curar, assim como nos dias de hoje. Nós temos que ser assim também, sempre ore pela cura. Nós não sabemos o propósito de Deus para cada tipo de doença, mas nós temos que, com fé, orar pela cura e que seja feita a vontade de Deus na vida da pessoa. Existem enfermidades que são para mostrar que mesmo assim aquela pessoa adora a Deus. Tudo que acontece conosco, seja uma doença física, uma dificuldade, Deus está trabalhando algo em nós. Nós conhecemos pessoas que possuem limitações, possuem algumas doenças, mas elas não deixaram de ter a sua fé viva, não deixaram de servir a Cristo, e a sua vida é um testemunho para as outras pessoas. Jesus sempre curou, Jesus sempre irá curar. Olha que interessante, as curas físicas, elas tipificam as doenças espirituais. Jesus curou muitos leprosos, muitos cegos, muitos surdos, muitos paralíticos. E sem Jesus nós também somos considerados cegos, surdos, leprosos e paralíticos. Jesus, ele deseja nos curar, ele quer nos curar de toda e qualquer enfermidade, seja ela física ou espiritual. Os leprosos não podiam se aproximar de ninguém por causa da sua impureza. Da mesma forma, nós não podíamos nos relacionar com Deus. Quando Jesus morreu por nós, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados foram pagos e nós passamos a ter livre acesso ao Pai. No fim, Jesus pede para aquele homem não contar para ninguém. Por quê? Jesus não queria adiantar o testemunho, não queria se revelar a todas as pessoas, porque o seu ministério tinha um propósito ali, um tempo definido. Mas o homem contou para todas as pessoas e todos ficavam maravilhados com o que Jesus fazia. Vamos ler agora dos versos 5 até o verso 13. Agora Jesus vai encontrar um outro personagem muito conhecido, que é o centurião. Verso 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde.
E o centurião respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então aqui Jesus encontra agora um centurião. Jesus foi impressionado com a fé daquele centurião, que era um centurião romano. Ele tinha muitos homens ao seu comando. E nessa passagem nós vemos que a pregação de Jesus alcançava não só os judeus, mas outras nacionalidades, outras pessoas. A pregação de Jesus não alcançava somente Israel, mas outras nações. Aquele centurião reconhecia o poder e a autoridade de Jesus, pois ele sabia que mesmo Jesus falando, profetizando de longe, o seu criado seria curado. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus não reconheceram Jesus. Nós sempre vamos lembrar desse trecho. Muitas pessoas que Jesus encontrou pelo caminho reconheceram sua autoridade, mas aqueles que eram os entendidos da lei não reconheceram. Aqui no verso 11 fala que muitos viriam do Oriente, do Ocidente e sentar-se-iam na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A mensagem de Jesus alcançaria a nós, os gentios. E quem que são os judeus, que a Bíblia tanto fala? São os descendentes de Abraão. Quem que são os filhos do reino? Os judeus. Mas eles não reconheceram Jesus. E nós sabemos que aqueles que não aceitarem a Jesus, a sua autoridade, nós sabemos o que a palavra diz, qual será o fim dessas pessoas. Vamos ler agora nos versos 14 até o 17. Agora, Jesus encontra a sogra de Pedro. Vamos lá, verso 14 fala assim: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-a, e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então a sogra de Pedro foi curada e imediatamente se levantou para servir. Quando a Bíblia fala que ela serviu, significa que ela foi grata, assim que nós devemos ser também, sempre responder com gratidão, coração grato. Nessa parte nós podemos refletir sobre as doenças que são devido a possessões demoníacas e as que não são. Antigamente, essas possessões eram muito evidentes, mas hoje a estratégia do diabo, que é de engano, é de se manifestar de maneira muito sutil. Ainda acontecem essas doenças de possessões demoníacas? Sim, mas, como eu disse, a estratégia do inimigo é fazer de forma sutil, é o engano. No verso 17, Jesus cita aqui Isaías, que fala: o que Jesus levou sobre si foram as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades espirituais, porque antes nós estávamos mortos no pecado, mas agora nós temos vida e vida com Deus. Quem quiser abrir lá,
em Isaías, é Isaías 53, nos versos 4 e 5. Lembrando que o livro de Mateus é o livro da profecia. Aqui traz muitas profecias do Antigo Testamento, o livro das profecias cumpridas. Agora, Jesus vai encontrar outra pessoa. Vamos lá, versos 18 ao 22, fala assim: E vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu irei. Eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus estava iniciando ali o seu ministério, por isso ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha uma morada fixa, porque ele andava por várias regiões para levar a palavra. Esse escriba que ele encontrou, o escriba era uma profissão da época. Por exemplo, Esdras foi o primeiro escriba da Bíblia e eles escreviam e dominavam a lei. Então, esse escriba pode ser que ele não tenha renunciado a sua vida para viver o propósito de Deus. Nesse versículo, Jesus se refere a si próprio como Filho do Homem. Nós vemos uma citação dessa lá em Daniel, capítulo 7, nos versos 13 e 14. Deus, em forma de homem, veio se sacrificar por nós. Lá no verso 21, o contexto não é bem o que parece. Jesus não estava sendo rude com o rapaz. Naquela época, os sepultamentos aconteciam de forma diferente. Depois que o velório era feito, todos saíam e o corpo tinha que ficar separado no local por pelo menos um ano, até que era retirado novamente só os ossos e os restos eram colocados em caixas de pedra e levadas para o segundo sepultamento. O segundo sepultamento era feito numa sala, ao lado do túmulo, um local reservado para as caixas de madeira com os restos mortais da pessoa. E ali permaneceria por muitos anos, ou seja, era bem capaz que o pai desse moço, desse discípulo, estivesse ainda vivo. O rapaz disse que primeiro cuidaria dos negócios da família para depois seguir a Jesus. Pelo menos é mais ou menos nesse sentido que ele diz. Jesus tinha pressa quanto ao seu ministério. Ele só tinha 3 anos para cumprir as coisas aqui na terra. E nós não podemos confundir essa passagem com o cuidado que nós devemos ter com a nossa família, porque servir a Cristo é servir, é cuidar da nossa família também. Existe uma outra linha de pensamento que explica esse trecho da seguinte forma, que Jesus falava no aspecto espiritual, ou seja, aquele que está morto espiritualmente não poderá influenciar positivamente ninguém. Então, quando nós escolhemos a Cristo, muitas vezes teremos que abrir mão ou perdermos mesmo alguns relacionamentos com algumas pessoas da família, porque essas pessoas não conhecem a Cristo e não vão nos influenciar positivamente. Então é uma interpretação que nós temos desse versículo. As duas fazem muito sentido. Vamos ver agora a passagem da tempestade, versos 23 ao 27. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, o barco era coberto por ondas, e Jesus estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui é muito interessante, né? Uma tempestade, Jesus dormia no barco.
Por que Jesus dormia no barco? Jesus estava ausente? Não, Jesus não estava ausente. Jesus tem o domínio e o controle de tudo sobre as suas mãos. E interessante que Jesus fala primeiro aos seus discípulos e depois ele se dirige ao vento e o mar. Nós precisamos lembrar sempre que a nossa fé ela não pode oscilar. Não importa o que os nossos olhos estejam vendo, a nossa fé precisa estar firme ali na rocha que é Jesus. E agora, para encerrar, Jesus encontra dois endemoniados. Vamos ler versos 28 ao 34, diz assim: E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por eles naquele caminho. E eis que eles clamaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então o diabo ele já reconheceu Jesus, a autoridade de Jesus, e andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que nós entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Até os demônios creem em Jesus, acreditam em Jesus, eles reconheceram Jesus ali como Messias. E mais uma vez, nós temos que lembrar que os fariseus, os escribas, não reconheceram a autoridade de Jesus. Imagina como será o julgamento sobre esses que não reconheceram Jesus. Os demônios, eles sabem que pouco tempo lhes resta e sabem que eles passarão pelo juízo. Ele, o diabo, os seus anjos, os ímpios, eles sabiam que ainda não era chegado o tempo. E você imagina quantos porcos haviam naquela região? Uma manada de porcos poderia ter aproximadamente 2.000 porcos, eram muitos porcos. Esses animais eram a base alimentícia daquela cidade. E nesse versículo nós podemos ver como que o diabo se comunica com Deus. Em Jó, o diabo questiona Deus sobre o seu servo. Então o diabo, nós vemos que ele só age debaixo da permissão de Deus. Ele não age se Deus não permitir. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e eles sabiam que Jesus os expulsaria. Qual que é a intenção dos demônios? Causar morte, causar destruição. A morte, eles querem causar não somente a morte física, mas a morte espiritual, para que a pessoa perca a salvação. Ao invés das pessoas ficarem felizes pela libertação daqueles dois homens, as pessoas ficaram indignadas porque perderam ali a sua manada. Elas se importavam mais com os porcos que perderam, pois teriam prejuízo financeiro, do que com aqueles dois homens que foram salvos. Nós percebemos aí que desde aqueles tempos os valores do mundo são totalmente invertidos, sempre foram diferentes. O que vale mais, a libertação das pessoas ou os porcos? E aqui nós finalizamos esse estudo. Vocês viram como Jesus atuou aí no encontro com cada uma dessas pessoas. Como Jesus era sábio, como ele sabia o que dizer no momento certo, com muita sabedoria, uma sabedoria celestial, uma sabedoria que somente Jesus tinha. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas quando elas ouviam Jesus falando, quando elas ouviam o sermão de Jesus. Curte esse estudo, compartilha ele com mais uma pessoa. Nós vamos na semana que vem estudar Mateus capítulo 9. Vamos prosseguir aí por Mateus, todos os capítulos de Mateus, o livro inteiro de Mateus. Fica comigo aqui até o final. Deixa seu like, compartilha o estudo, não deixa de se inscrever. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.